Olá, futuros servidores do município de Rondon do Pará. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Vamos aqui rumo à empreitada da sua aprovação e sua classificação. Vamos trabalhar aqui uma lei muito importante, que é a lei número 623 de 2010. Olha a lei que vamos trabalhar, é a lei número 623 de que ano? De 2010. E o que institui essa lei? Essa lei, na verdade, dispõe sobre o plano de cargo, carreira e remuneração dos trabalhadores em educação pública do município de Rondon do Pará. Tá? Então, é esta a fonte, este é o nosso resumo aí, esse é o nosso destino rumo à sua aprovação e classificação. Mais uma vez eu falei, sou Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida, e quero desde logo lhe convidar a fazer parte de uma lista de transmissão gratuita de dicas que estarei fazendo aí para você, futuro servidor de Rondon do Pará. Anote logo aí o meu WhatsApp para que você me chame e você participe desta lista de transmissão gratuita de dicas, onde estarei dando as dicas questões sonhadas sobre a legislação, né, da sua prova, para a sua prova, tá? E também já lhe convido desde logo a me seguir no Instagram. Todas as novidades, todos os materiais. Eu tenho outros professores parceiros que vão trabalhar outras disciplinas também. Tudo eu divulgo aqui no meu Instagram. Quando eu lanço alguma coisa, a primeira coisa que eu faço é divulgar no Instagram. Provavelmente, o professor professor Oswaldo vai trabalhar com vocês legislação pedagógica. Terei também direito constitucional, né? Aliás, desculpa, constitucional não, aqui não. Aqui nós teremos também professor de português, trabalhando português. Então, eu vou tentar abranger o máximo possível do seu programa. As novidades você vai acompanhar no meu Instagram, _Valnei Oliveira. E no meu site, você já pode ir lá, existe uma lista de questões. Eu vou colocar aqui o meu site justamente sobre essa lei, hein? As chamadas QS, meus alunos conhecem as chamadas questões sonhadas, aquelas Ctrl+C e Ctrl+V mental. Entre aqui no meu site e você vai adquirir essa lista de questões e com certeza vamos ali acertar a questão que vai cair na sua prova, tá certo? Olha só, vamos iniciar esta lei mais uma vez. É muito importante você ficar atento o que institui a lei, tá? É importante você ficar atento porque o examinador, na sua prova, ele pode pedir o número da lei. Professor, pode, mas rapaz, fique tranquilo aí, se você está conosco, você vai ver as peculiaridades que a banca pode pedir, e principalmente a banca FADESP, né? Olha só, o que trata aí, o que institui essa lei número 623 de 2010, anote aí, vamos resumir aqui, é o chamado Plano de Cargos e Carreiras e Remunerações, é o chamado PCCR, Plano de Cargos, Carreira e Remuneração. Fique atento que esse plano de cargo, carreira e remuneração é específico de quê? Dos trabalhadores em educação. Opa, olha só, hein? É o PCCR, vamos agora chamar de PCCR para os íntimos, né? Plano de Cargos, Carreira e Remuneração. Mas de quais trabalhadores? Opa, é muito importante você ficar atento a isso, ó. Quais trabalhadores? Trabalhadores em educação. Olha só, trabalhadores em educação pública. Trabalhadores em educação pública. Fique atento aí. Em educação pública, lógico, do município de Rondon do Pará, tá? Lógico, do município de Rondon do Pará. Muito bem, já temos aqui a peculiaridade dessa lei, já sabemos aí o número da lei, já sabemos a quem se aplica a lei e sabemos também o que institui essa lei, que é o PCCR, o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos trabalhadores. Olha só, hein? Dos trabalhadores em educação pública no município de quê? No município de Rondon do Pará. Muito bem. O artigo 1º da lei diz assim: esta lei dispõe sobre a instituição, a implantação e a gestão. Interessante, né? Olha só, interessante. Esta lei dispõe sobre o que mesmo? Esta lei dispõe sobre, olha só, ela dispõe sobre a instituição, tá? A instituição. Essa lei dispõe também sobre o que, professor? Essa lei, de acordo com o artigo 1º, dispõe sobre a implantação,
dispõe sobre a implantação, então instituição, implantação. O que mais, professor? Ela dispõe também sobre a gestão. Sobre a gestão. A gestão do quê, professor? Do plano, né, de cargos, carreiras e remunerações. Muito bem, dos trabalhadores em educação. Com os seguintes princípios e valores. Lá vai a primeira QS para você. Lá vai a primeira questão sonhada. Olha o que eu vou lhe falar, vou até chegar mais perto para falar bem baixinho para o examinador não ouvir. Um dos temas mais recorrentes em concurso público quando se trata de PCCR, plano de cargos, carreiras e remunerações, não tenha dúvida, são os princípios, tá? Então veja bem, fique atento, vamos comentar um por um, mas na minha humilde opinião, é forte candidato para cair um dos princípios aí regidos que regem o PCCR de você, trabalhador de educação de Rondon do Pará. Vamos lá? Olha só. Inciso 1, o primeiro princípio, a valorização do trabalhador da educação como condição essencial para o sucesso de uma política educacional voltada para a qualidade. Presta atenção, se nós estamos falando de uma política educacional, estamos falando de uma política educacional, e essa política educacional, nós queremos tratar ela com qualidade, é muito importante esse primeiro princípio, né? Olha só, esse primeiro princípio. Estamos falando do quê, professor? Falando de política e educação. Certo, política de educação, ok. Só que nós queremos falar dessa política de educação pautada no quê, professor? Pautada em uma qualidade, tá? Uma qualidade nessa política de educação. Queremos trazer uma política de educação como qualidade. Não tenha dúvida que para que nós tenhamos uma política de educação de qualidade, um dos princípios, que é justamente o artigo 1º, inciso 1, é o quê? É justamente a valorização. Olha só, é a valorização de quem, professor? De um dos protagonistas dessa história, que é justamente o trabalhador de educação, tá? Da valorização do trabalhador da educação. Muito bem, então isso aqui é muito importante você ficar atento, né, nesse tópico aqui, do trabalhador, no caso aí, do que, professor? Do trabalhador neste contexto da educação, tá certo? Então, mais uma vez, estamos estudando o quê? Estamos estudando o PCCR para os íntimos. Para quem está estudando, está aprendendo agora, plano de cargos, carreira e remuneração, de quem? Dos trabalhadores em educação pública. De qual município? Repita, Rondon do Pará. Ei, não esqueça de ficar atento ao número da lei, hein? Pode cair na prova? Pode, não tenha dúvida disso, pode cair na prova. Bem, esta lei, a lei 620 de 2010, ela fez o quê? Ela instituiu, o que mais, professor? Ela implantou e ela trouxe ali a gestão desse plano de carreira. E não tenha dúvida que no artigo 1º veio de logo os princípios. E entre os princípios, na verdade são 5 princípios, estamos tratando do primeiro, ele diz o seguinte, bem, estamos tratando aí de uma política de educação. Tá? Uma política de educação, queremos, na verdade, um sucesso nessa política de educação. Interessante, né? Para que nós possamos ter sucesso, olha só, para que nós possamos ter sucesso na política de educação no município de Rondon do Pará, quando se trata aí da educação pública, e, lógico, para se ter como consequência a qualidade, né? Ter uma política de educação no caso aí, voltada para a qualidade, ou política educacional, mesma ideia, tá? Política educacional, bora colocar aqui a literalidade da lei, tá? Política educacional, olha só, eu quero uma política educacional, professor, no município de Rondon do Pará, eu quero o quê, professor? Uma política educacional. Tá, eu quero ter sucesso nessa política educacional. Então, quer ter sucesso? Quer ter uma política educacional com qualidade? Quero. Então, baseado no primeiro princípio, não esqueça de quê? De valorização do trabalhador da educação. Fechou o raciocínio? Muito bem. Então, vimos aí a parte inicial e o primeiro princípio. Vamos ver os demais princípios. Lembrando que eu lhe aguardo no meu site, hein? Lá tem uma lista de questões, as chamadas questões sonhadas, do estilo da Banca Fadesp, outras questões também similares, ou outras questões elaboradas por mim, as chamadas QS, as chamadas questões sonhadas,
Ctrl+C e Ctrl+V mental, aquelas que você vai treinar e vai chegar na prova, né? Vai ser aí bem parecida, se assim Deus permitir. Então, vamos para o segundo princípio tratado aí justamente na Lei 623 de 2010. Olha só, o segundo princípio diz: a promoção funcional da carreira, olha só, de acordo com a formação, a qualidade profissional do trabalhador e a avaliação do desempenho. Presta atenção. Um outro princípio que veio aí preconizado no artigo 1º da Lei 623 de 2010 é justamente relacionado ao quê? A promoção funcional da carreira. A promoção funcional, tá? A promoção funcional do quê, professor? Da carreira. Você que vai ser servidor aí da educação, né, do município de Rondon do Pará, é lógico que você vai ter como base a sua promoção funcional. O que é promoção funcional da carreira? É você ser promovido dentro da sua carreira. Na Constituição Federal mesmo, ela traz entre os princípios da administração pública o princípio da eficiência. E, baseado no princípio da eficiência, existe a ideia da chamada presteza funcional. O que é a presteza funcional, professor? Aquele servidor, aquele agente público que presta um serviço de qualidade para o usuário público, pode ter certeza que ele está pautado no princípio da eficiência. E não tenha dúvida que o legislador, quando ele fez essa legislação aqui, que ele trouxe como um dos princípios a promoção funcional da carreira. Qual é o objetivo disso aí, ó? Mas de acordo com o quê, pessoas? A promoção, tudo bem, promoção funcional. Você vai ser trabalhador de educação, você vai ser promovido. Mas essa promoção vai ser de acordo com o quê? Lembrando que essa promoção funcional é em decorrência da presteza funcional. Você prestar um bom serviço, né, para a população, aí, para os estudantes do município de Rondon do Pará, tá, e também para toda a comunidade, você, né, vai ter aí a promoção funcional. Ela é pautada em quê? Olha só, essa promoção funcional, como diz o inciso 2, ela é pautada em quê? Pautada na formação, olha só, pautada na formação, preste atenção, pautada na formação, certo? Então, esta promoção funcional na carreira é pautada na formação. Que mais, professor? Como diz o inciso 2 aí? E qualificação profissional. Para pensar, se você se qualificar profissionalmente, você vai ou não vai trazer um melhor rendimento para o serviço público, para o usuário do serviço público? Com certeza, com certeza. Então, mais uma vez, o segundo princípio em forma didática e de acordo com a lei. Não que seja primeiro, segundo, em forma de hierarquia. Não há o princípio mais importante que os outros. Todos são importantes, né? O segundo princípio aqui, de acordo com a lei, é a ideia de você ter aí a promoção funcional na carreira, tá? Essa promoção funcional é pautada no quê? Na formação e na qualificação profissional sua do trabalhador e, detalhe, também na avaliação de desempenho, na avaliação de desempenho, com certeza, não tenha dúvida que você estará passando por avaliação de desempenho. E claro, se você, né, tiver aí dentro do contexto com qualificação profissional, você cada vez mais aí estiver aprimorando seus conhecimentos, melhorando a sua formação e você sendo avaliado, né, na avaliação de desempenho, com certeza vai ter pautado aí como direito a sua promoção funcional da carreira. Fechou o raciocínio? Muito bem. Qual seria, professor, o terceiro princípio? Vamos analisar. O terceiro princípio diz, olha só, já foi aqui o segundo, né? Vai batendo print, hein? Mais uma vez, o primeiro princípio, nós falamos do quê? Nós falamos no primeiro princípio de quê? De chegar a uma política educacional voltada para a qualidade. E para que possamos chegar a uma política educacional voltada para a qualidade, é lógico que tem que haver a valorização de quem? De você, trabalhador, no caso aí da educação, justamente como condição essencial para quê? Para o sucesso de uma política educacional de qualidade, tá? Segundo princípio, mais uma vez, a promoção funcional da carreira. Claro, você vai ser um servidor da educação, quem crê, diga amém aí.
Muito bem, amém. Então você, como servidor de educação, claro que você vai ter aí como princípio a promoção funcional, mas não é assim de graça, não é assim de graça. Faz por onde, né? Que eu te ajudarei. Então veja bem, formação, está baseado na qualificação profissional e baseado na avaliação do desempenho. Perfeito até aí. Vamos analisar o terceiro princípio preconizado no artigo 1º da Lei 623 de 2010. Lembrando que no meu site você adquire questões aí sobre esta lei, exatamente da forma que a banca FADESP, no caso a banca do concurso de vocês, pede. Estarei trabalhando com vocês aí as questões, né, com dicas, macetes e tudo mais, tá bom? Olha só, vamos para aí, no caso, o terceiro princípio. A participação do trabalhador na elaboração e na execução do projeto político-pedagógico da escola. É lógico, quando se trata de projeto político-pedagógico da escola, quando se trata do tema projeto político-pedagógico da escola, tá? Projeto político-pedagógico da escola, nós temos a ideia do quê, professor? Temos a ideia que não tenha dúvida, como princípio aí do plano de cargos, carreiras e remuneração do município de Rondon do Pará, leia-se a Lei Municipal 623 de 2010, lógico que haverá participação de quem, professor? Haverá a participação de você, trabalhador. Quando ele lê aqui trabalhador, leia-se o trabalhador na educação, você que vai ser futuro servidor aí no município, tá bom? Então, muita atenção neste terceiro princípio. Mais uma vez, a sua participação como trabalhador da educação, no que, professor? No que? Você vai participar na elaboração, tá? Você vai participar na elaboração do projeto político-pedagógico da escola e também vai participar do quê, professor? Da execução. É uma coisa um tanto quanto lógica, né? É uma coisa um quanto tanto lógica. Você, como trabalhador da educação, você vai participar da elaboração, você vai participar da execução do que, professor? Do projeto político-pedagógico da escola. É o terceiro princípio preconizado no artigo 1º, tá? Professor, qual seria o quarto princípio? O quarto princípio diz a socialização, olha só, hein? A socialização do conhecimento como condição de implementação e base, alicerces, no que, professor? Na horizontalidade nas relações internas e externas da escola. É interessante isso, por quê? Porque a escola, ela não está só intramuros. Lógico que o professor, você, trabalhador de educação, trabalha aqui dentro da escola, né? Mas só que você tem o objetivo de quê? De ensinar e plantar na semente que é aqui na escola, é a semente da sociedade, que vai lá na frente, no futuro, dar frutos na sociedade. Dali da escola vão sair médicos, advogados, professores, engenheiros e outros profissionais, né, farmacêuticos e outros profissionais. Tá? Então, o que acontece? Aqui é interessante esse princípio, por quê? Porque ele traz a ideia de extramuros. Como assim, professor? A socialização do conhecimento. Fazer com que esse conhecimento não fique apenas dentro aqui do ambiente escolar. Que esse conhecimento ele saia do ambiente escolar, né, como diz aqui, nas relações internas e externas da escola. Perceba como é que é inteligente esse quarto princípio, que ele fala implementação e alicerce da horizontalidade. Ele não fala aqui de uma verticalidade, ou seja, não fala que a escola é acima da sociedade ou a sociedade é acima da escola, não. Ele fala aqui, na verdade, se você parar para pensar, de uma condição de implementação e alicerces dessa socialização, da horizontalidade, ou seja, um tratamento igualitário, justamente em que? Nas relações internas e externas da escola, tá bom? Então, vamos aqui esquematizar esse quarto princípio, tá? Vamos aqui esquematizar esse quarto princípio, lembrando que eu aguardo você na minha lista de transmissão gratuita de dicas. No final vou colocar mais uma vez aqui
o telefone, né, o WhatsApp, para você me chamar. E também eu aguardo você lá no meu site para adquirir as questões sonhadas, as QS, justamente sobre essa lei. Tá? Trarei também lá outros materiais de legislação pedagógica, professor Oswaldo, entre outros professores portugueses e outros professores que estarão trabalhando com a gente. Tá? Então, fique atento no meu Instagram e também aí nas minhas redes sociais. Olha só, recapitulando aqui, o que que fala esse quarto princípio? Ele fala da socialização. Quando ele fala da socialização, do que, pessoal? Do conhecimento. Então, para que extramuros conheçam aquilo que está trabalhando dentro da escola, tá? Como condição de implementação e alicerces da horizontalidade, olha só, tanto nas relações internas, tá? Ou seja, intramuros nas escolas, como também o que, professor? Nas relações, o que? Nas relações externas da escola, tá? Nas relações externas da escola, tá? É muito importante você ficar atentos a esse tema. Professor, como é que pode cair? Como é que pode cair na prova? Eu estou curioso. Vou lhe falar como pode cair. O examinador pode colocar entre os princípios preconizados no plano de casos e carreiras e remuneração dos trabalhadores da educação de Rondon do Pará, que é a Lei 623 de 2010, olha só, entre os princípios, existe o princípio da socialização do conhecimento, como condição de implementação e alicerce da verticalidade. Ei, pera lá, não é verticalidade. É o que, pessoal? É horizontalidade. Horizontalidade, tá? E uma outra coisa importante também que pode cair, o que que é? Ele fala assim, da horizontalidade somente nas relações internas. Tá? Não é somente nas relações internas. Tanto nas relações internas, como também nas relações externas da escola, tá bom? Vamos para o quinto princípio, tá? Quinto princípio, e aí, no caso aí, após o quinto princípio, nós já vamos dar uma pausa nessa dica e posteriormente estaremos postando outras dicas, mas não esqueça que na lista de transmissão também eu falo sobre esta lei, entre outras legislações, tá? Mais uma vez eu vou colocar aqui rapidamente para você ficar atento, a lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp, me chame no WhatsApp, estamos querendo aí colocar nessa lista de transmissão, tá? 82309873. É importante também me siga no Instagram, porque lá no meu Instagram eu divulgo os materiais que estão disponíveis aí para o concurso de Rondon do Pará, tá? E para complementar, mais uma vez, visite o meu site. Lá no meu site tem uma lista de questões, as questões sonhadas, Ctrl+C e Ctrl+V, justamente sobre essa lei, a lei número 623 de 2010, tá certo? Vamos lá então falar do último princípio preconizado no artigo 1º. O que, professor? O compromisso com uma escola verdadeiramente cidadã. Então, o princípio é um compromisso de uma escola verdadeiramente cidadã, ou seja, dando condições plenas para aquele aluno que participa ali daquela escola, que ele possa exercer a cidadania, que é um direito constitucional, na verdade é um fundamento da República Federativa do Brasil, preconizado no artigo 1º, a cidadania, né, que é justamente a criança poder viver plenamente a sua vida dentro do contexto ali, né, com todos os seus direitos civis, políticos, também não tem direito político a criança, mas todavia consequência desses direitos civis, políticos, entre outros, tá certo? Futuros servidores aí do município de Rondon do Pará, finalizamos essa primeira dica, mas aguardo você aí para você adquirir as questões e outras informações importantes sobre o seu concurso, tá? Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Aí, você, futuro servidor do município, da área da educação de Rondon do Pará. Um abraço e até o nosso próximo encontro.